Oi, gente! Vamos chegando pra live. Boa noite, Carla, Juliana, Nayane, Rafa, Raquel, sejam bem-vindos. Andressa, Tamara, oi, Clary, Esther, Elô, sejam todos muito bem-vindas. Vamos chegando, gente. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é um dia muito especial. Estou muito feliz, né? Para quem acompanhou aí o feed, hoje a gente revelou, né, que estamos grávidos. Então, tô esperando uma menininha, Ana Clara. Estamos muito felizes. E eu não vi a hora, né, de contar pra vocês. Eu tava super ansiosa porque tanta coisa acontece com a gente que a gente quer compartilhar, né? E acabou que passou o tempo e a gente não tinha contado ainda, né? Eu tô de mais de 3 meses, tô de quase 4 meses já. E agora eu vou poder compartilhar tudo com vocês, né? E como é que pode a gente, quando a gente tá gestando, parece que várias coisas acabam despertando na gente, né? Então, por exemplo, todas aquelas as dores da minha infância acabam vindo à tona, né? Ou da gestação, enfim, da gestação que eu passei, do ventre da minha mãe. E aí agora eu tô com as antenas ligadas para dores de crianças, né? Então, qualquer dor de criança, quando eu vejo alguma criança passando por alguma injustiça ou trauma, isso já me desperta, assim, a minha própria dor, né? Então é incrível isso, quando a gente é mãe e quando a gente tá gestando, a gente fica mais em alerta para algumas coisas, né? Mais sensível para algumas coisas. Então eu acho isso maravilhoso também. E lembro que da última vez, da última gestação que eu tive, eu escrevi, né? Logo depois que o Anthony nasceu, eu escrevi o meu livro, né? Que é a leitura dos sintomas das crianças. Vamos ver o que vai sair nessa gestação, né? Tenho certeza que vai sair algo poderoso novamente, né? Porque eu tô super empolgada, assim, nesse movimento de mães, pais, crianças, né? A gente percebe que existe, sim, uma demanda muito grande com esse público, né? Esse público precisa de conhecimento. Nós pais, né? Agora que eu tô mais com os olhos para isso, então eu vejo o quanto os pais precisam desse conhecimento, principalmente, né? Para estar cuidando aí dos seus filhos. Então, com certeza vai sair algo, tá, gente? Obrigada, Patrícia, obrigada. Gente, então, vamos lá, né? Hoje eu tava... Bom, eu voltei agora, né? Na quinta-feira eu fiz uma live e hoje é a segunda live, depois de praticamente quase desde janeiro que eu tava parada. Então, tô muito feliz, né? Claro, agora eu posso falar um monte de coisa pra vocês, né? Mas ali, desde fevereiro até agora, né? Eu tive que dar alguns repousos aí. Tive que entrar em repouso, algumas vezes em repouso absoluto, inclusive, né? Devido à gestação. Então foi assim, parte desses meses eu tive que ficar off mesmo, né? E agora podendo voltar, então eu tô muito feliz, né? Muito feliz mesmo, porque quando a gente vem aqui e faz as lives, passa esse conhecimento, sempre que eu termino uma live eu fico com sensação de dever cumprido, né? Então, pra mim é uma grande felicidade estar aqui podendo compartilhar, né? De tudo que eu aprendi, de tudo que eu sei que eu não sei tudo também,
a gente sempre vive aprendendo, mas o pouco que eu sei, que já é o suficiente para muitos, né? Já é o bastante para mim, né? Então tá tudo certo. E, gente, o que eu quero falar para vocês? Hoje a live vai ser de como aplicar a medicina germânica na prática. E quando a gente fala em aplicar a medicina germânica, eu lembro aí quando eu comecei a aplicar, né? Então eu quero dividir um pouquinho com vocês como que foi esse início, porque eu sei que muitas pessoas também estão iniciando, né? Já estão estudando e muitas querem iniciar, mas não sabem como, né? Então, primeiro, antes de tudo, antes de falar, eu já quero trazer para vocês a informação que um primeiro passo bom, né, para vocês darem é na imersão agora do dia 8, tá? No próximo sábado vai ter uma imersão de 8 horas comigo e com a Lirra, né? A Lirra hoje tá me ajudando bastante com as aulas. E faremos uma imersão de 8 horas, que é a imersão das leis biológicas. É uma introdução de toda a base da medicina germânica. Então, imagina, são 8 horas, né, de conteúdo, de prática. Então, assim, vale muito a pena, até pelo valor, tá? A gente dá um valor muito acessível. Então, o primeiro passo para quem quer começar, se inscreve na imersão. Depois, na live, o link tá na minha bio, tá? Mas, o que eu vou falar pra vocês? Quando eu comecei, eu fiz um curso, né, da medicina germânica, que na época, assim, não era curso de medicina germânica, era uma outra linha, né? Hoje a gente sabe que da fonte, né, da medicina germânica existem várias segmentações, várias ramificações, a gente fala. Então, algumas ramificações vieram da França, outras de outros países, enfim, que são ideias, né? Pegam a medicina germânica, misturam com algo e aí vai saindo as ramificações. Então, meu primeiro contato com a medicina germânica não foi direto da fonte, foi uma das ramificações. Mas eu comecei também com livros, né? Então, todos os livros que eu via de Dr. Hammer na frente, eu devorava, né? E aí, com os livros, eu aprendia muito também. Mas o que eu quero falar pra vocês? Então, eu fiz um curso e eu entrei direto no mercado de trabalho. Então, eu tinha meus 21 anos. Imagina, eu comecei medicina germânica com 21 anos. Eu era uma menina, né? Eu era uma bebê. Não sabia nem o que estava fazendo, né? Mas o que me movia? Primeiramente, o meu sustento, porque na época meus pais não podiam me ajudar financeiramente, inclusive assim, na faculdade a gente precisou de ajuda, né, para eles me ajudarem, para eu continuar a faculdade. Era faculdade pública, mas mesmo assim eu gastava dinheiro, né, para aluguel, comida, essas coisas, então a gente precisou de ajuda. Mas assim, eu fui pro mercado de trabalho já, nossa, eu tenho que me sustentar. Então eu não tinha essa coisa de, mas eu estou com medo de atender, ou e agora o que eu faço da minha vida? Não, eu tive que ir com medo, eu tive que só ir, né? Só atender, tá? E aí, o engraçado é que assim, na minha cabeça não tinha dificuldades para atender. Então, eu já contei essa história outras vezes, mas na minha mente passava que as coisas, elas iam ficar bem e assim, eu via o meu consultório cheio de pacientes, cheio. Eu sempre visualizava isso. Só que não era uma coisa forçada, era o que eu sentia. E eu falava isso para as pessoas, né? Então eu falava assim, nossa, eu acho que vai ter muita demanda, eu acho que eu vou ter muito paciente, porque na época, né, eu com 21 anos, não tinha muita gente fazendo. Se hoje não tem muita gente, imagina há 14 anos atrás, né? E aí o que eu fazia? Eu atendia em várias cidades. Então eu passava Santa Catarina, que era a cidade, o estado que eu me criei, né?
a região de Chapecó, Palmito, São Miguel do Oeste. Teve gente que abriu as portas, né, pra mim. A gente fazia parcerias, então eu tinha uma prima que eu podia ficar hospedada na casa dela, né, agradeço ela até hoje, porque ela abriu as portas da casa dela pra mim ficar lá, então eu ficava 4 dias lá na casa dela atendendo. Isso era São Miguel do Oeste. Aí no outro dia eu já tava em Palmitos, no outro dia eu atendi em Chapecó, então eu ia atendendo. E aí eu fui lotando a minha agenda. E também eu tinha consultório em Cascavel, né, no Paraná, que era onde eu morava. Mas por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Geralmente, né, pra quem começa, a gente fica com aquela dúvida, será que é pra mim? Será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou fazer acontecer? É claro que você vai fazer acontecer, né? Por quê? Porque eu também comecei do zero, né? Eu comecei do zero e eu tive que atender. Então foi na pressão mesmo, foi pro meu sustento. Eu tinha que gerar renda para pagar meu aluguel, para pagar minhas despesas, porque eu não tinha ninguém para me ajudar ali. E eu ia. Tinha pacientes que me dava medo? Claro que tinha. Como todo mundo, né? Às vezes pega aquele caso mais complicado. Tinha casos que eu queria sair correndo, que eu não sabia o que eu fazia, né? Enfim, mas o engraçado é que sempre dava certo no final. E uma dica que eu dou para todo mundo que está começando é exatamente essa, né? No final sempre dá certo. Você acha que você vai errar, mas na verdade o que você tá fazendo ali é o certo, é o que o paciente precisa. Então nenhum paciente vai chegar para você sem que você não consiga ajudar. Você sempre vai conseguir ajudar. Por isso que ele tá chegando para você, tá? Então isso vocês têm que ter em mente. Tá bom? E aí vamos falar um pouco agora da questão mais técnica, né, da medicina germânica. A live também é para isso. Mas a minha história, então, é que no início eu tive que ir na pressão, não sabia tudo, eu trabalhava com o que eu sabia, mas mesmo assim eu conseguia resultados, né? Tanto que eu tinha muitas indicações, as pessoas gostavam dos atendimentos, indicava às vezes a família toda. Enfim, ia crescendo, era no boca a boca, não tinha internet como hoje, né? Aí, gente, o que acontece? Quando você tá ali de coração aberto, disposto a ajudar, isso é outra coisa que conta muito, né? Por quê? Porque as pessoas percebiam que eu fazia aquilo com o coração, né? Elas me sentiam na sessão. Essa é a questão, né? A pessoa, o paciente precisa sentir a tua energia, sentir que você realmente quer ajudar. E só esse sentir já faz com que o paciente confie em você e a sessão flua, tá? Então isso é muito importante. E aí, vamos lá. E aí os anos se passaram, né? Hoje já passou aí 14 anos. Mas o que acontece? No início, eu comecei a estudar medicina germânica, né? Acompanhar os mestres de perto, então eu acompanhei Tsiar Urubi durante 4 anos aí. E eu comecei a entender que não tinha um passo a passo definido. Então o Dr. Hammer não trouxe assim pra gente: olha, você vai fazer uma investigação no seu paciente e depois você vai fazer isso, e depois você vai fazer aquilo. Não, ele passava dentro da formação, né, que ele ministrava, ele passava, ó, isso aqui é um DHS, isso aqui é isso aqui é aquilo, a lateralidade é assim que avalia, isso aqui são as 2 fases das doenças, e ele ia ali unindo. Agora não existia um passo a passo. O que esse terapeuta, o que esse profissional tem que fazer com o seu paciente? Isso nunca foi passado num curso da fonte, né? Num curso que a gente sabe que grandes mestres ministraram, né? Pessoas, inclusive de fora do Brasil, que eu trazia para o Brasil. Então, dessa maneira nunca foi passado, tá?
E aí, assim, durante aí mais ou menos 7 anos que eu ministrei, que eu comecei a ministrar, né, os cursos de medicina germânica, eu ministrava da mesma forma que grandes mestres, afinal foi me dado essa função, né, de ministrar da fonte, e eu passava do mesmo jeito, só que eu percebia que alguns alunos ficavam em dúvida, né? E agora o que eu faço? Eu encontro o conflito, mas e aí depois? O que eu faço com isso? Eu não sei o que fazer, né? E aí alguns travavam, né? Alguns travavam. Muitos iam, conseguiam, assim como eu, deslanchavam. E alguns travavam porque não ficavam perdidos, não sabiam o que fazer. Porque não tinha uma metodologia, né? E aí foi aí que eu comecei a observar que existiam padrões, né? Num atendimento de Arorubi, num atendimento de outros professores que eu acompanhei também, inclusive professores aqui do Brasil, muito bons, eles faziam as sessões em etapas, né? Então, primeiro eles avaliavam uma coisa, depois eles iam para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa, e aquilo se repetia. E eu, nas minhas sessões também era a mesma coisa, então eu repetia as mesmas coisas e tinha um padrão. E eu comecei a observar isso. Só que eu demorei um tempo, gente, pra mim pegar e padronizar aquilo, né? Por quê? Porque eu respeitava muito como os meus mestres ensinavam, né? Então, Itziar Orubi, Michael Loid, então eles ensinavam daquela forma, não tinha uma metodologia de atendimento. E eu não queria quebrar isso, né? Ao mesmo tempo, eu queria facilitar para os meus alunos, né? Eu queria facilitar com que eles deslanchassem, que eles não travassem. E aí, até que um dia eu despertei, né? Porque a gente sempre tem o nosso próximo nível. E eu disse, chegou a hora de criar um método, de expor esse método, né? Que eu chamei de método da sabedoria biodivina, né? Porque envolve também, né? A gente incluiu aí a esfera da espiritualidade. Essa esfera da espiritualidade na medicina germânica, gente, falando sobre isso, né? A gente sabe o quanto é importante, o quanto as pessoas precisam, né, para a sua própria cura, trabalhar essa questão da espiritualidade. Mas não significa falar de religião ou falar de coisas, né, nesse nível. Não, a gente não tá falando sobre isso. A gente tá falando de se conectar com a fonte, de se conectar com a sabedoria maior. E quem estuda medicina germânica sabe que tudo, da forma que a gente estuda, existe sim uma sabedoria maior por trás disso. Porque para tudo funcionar do mesmo jeitinho, para o programa biológico se repetir da mesma forma, existe uma sabedoria maior coordenando tudo. E essa sabedoria maior é o que nos guia, né? É o que nos guia ou o que precisa nos guiar. E quando eu falo da minha gestação, teve muito disso. Então, Ana Clara foi muito anunciada. Anunciada de que forma? Eu já visualizei ela em alguns momentos. Ela aparecia em terapias, né? Terapias que a gente fazia, de repente a terapeuta falava: nossa, eu tô vendo uma menina com vocês, né? Pessoas chegando e me falando que eu iria ficar grávida de uma menina, né? E o que eu costumava fazer? Então eu pedia muito para Deus direcionamento sobre a minha vida, né? Quais são os caminhos que eu tenho que seguir? E quando a gente fala de conexão com a fonte, conexão com a sabedoria maior, é isso. É você conseguir se conectar de tal forma que você consegue enxergar os sinais que a sabedoria maior te dá, porque existe um direcionamento para a nossa vida. E quando a gente traz essa peça, né, tanto para os atendimentos quanto para a nossa vida mesmo, né, para guiar os nossos pacientes, inclusive,
aí as coisas são muito mais profundas. Porque uma coisa é você tomar um direcionamento da sua vida, ou você falar para o seu paciente a partir do que você acha, ou a partir de algo que você estudou, né? Uma coisa é isso. Outra coisa é você falar a partir do que a sabedoria maior te guia, né, para você falar. E eu comecei a entender que essa outra peça também fazia parte da minha evolução depois aí de 14 anos, né? Isso aconteceu depois de uma crise lá em 2022 que eu tive, que me despertou, né, para essa parte também da espiritualidade. Por isso que eu venho trabalhando o nome da sabedoria biodivina também, tá? Agora, medicina germânica é uma coisa e o método da sabedoria biodivina, apesar de ser junto com a medicina germânica ali, é outra coisa que complementa, né? Ah, Marina, mas eu quero atender só com a medicina germânica. Não tem problema, você pode seguir o passo a passo normal, né? Mas o que eu falo? Hoje em dia eu atraio pessoas que querem desenvolver, né, a parte da espiritualidade, que querem estar mais conectado com a fonte. Chega um dia na nossa vida, a gente começa a entender que nós não somos ninguém sozinhos, né? Estamos conectados uns aos outros. E a gente precisa dessa sabedoria maior na nossa vida, nos guiando através de princípios, através de ensinamentos, para que a gente não se perca do quê? De nós mesmos. A maioria das vezes a gente se perde de nós mesmos, essa é a questão, tá? Então, para que a gente se volte, né, equilibre nossas emoções, até mesmo para ajudar nas respostas biológicas do corpo, para que a gente saia dos programas biológicos mais rápidos. A gente precisa desses direcionamentos também, dessa ajuda da sabedoria maior para tudo isso, tá? E aí, gente, o que acontece? Então, quando eu passei estudando e eu vi, né, lembra que começou a se repetir padrões, né, dentro do atendimento. Aí eu comecei a observar isso, comecei a ver que as minhas sessões funcionavam daquele jeitinho também. E hoje eu tenho o meu método, né? Mas eu quero falar para vocês que aplicar medicina germânica existe um passo a passo. Hoje existe, hoje a gente conseguiu, né, tirar de toda aquela nuvem escura que tinha, que assim, a gente não tinha um início, não tinha um fim, o que a gente fazia? A gente conseguiu fazer esse passo a passo, né, para os alunos estarem mais apoiados. Então, o que acontece, né? Eu vou falar um pouquinho desse passo a passo para que vocês compreendam, tá? Hoje eu chamo de terapia guiada. Por quê? Porque não é uma conversa solta, né? Você vai atender o seu paciente através de uma conversa. Então, é tipo psicólogo, sim, né? Que você senta e você conversa, mas não tem nada a ver com a psicologia, tá? Eu tenho muitas alunas que são psicólogas, que integram a medicina germânica, mas a gente não aplica a psicologia, tá? Então, a gente aplica a medicina germânica da maneira que a gente aprendeu. Então, o que acontece? É uma terapia guiada, mas por que eu coloquei essa palavra guiada? Porque a gente não deixa a conversa solta. Então, ao mesmo tempo que o paciente pode trazer as questões que ele quiser, do início ao fim a gente é focado em uma coisa, que é os sintomas, né? Então, os sintomas nos guiam do início ao fim. Então, por exemplo, se um paciente vem com uma alergia para a gente tratar, primeiro que antes da sessão a gente já sabe o que significa essa alergia. Por exemplo, um conflito de separação. Tem que analisar onde é essa alergia, se é do lado direito, se é do lado esquerdo,
Por quê? Porque hoje a gente sabe exatamente, né, o que significa, né, ali a parte da lateralidade, o que envolve o lado direito, o que envolve o lado esquerdo. Então, a gente começa, né, com a parte da investigação. O paciente senta na nossa frente, a gente já sabe o que ele está passando, mas a gente precisa colher tudo isso dele. Então, começa pela parte da investigação, né, onde a gente vai no que a gente chama de DHS. O que é DHS? É aquele evento traumático, né? Aquele evento traumático vivido em solidão, onde a gente sabe que foi esse evento que causou, né, toda essa resposta biológica no paciente. Então, a gente fica em busca também desse DHS, né? Eu não vou poder falar tudo em detalhes, porque são partes, cada parte dessa a gente estuda a fundo lá na formação, tá? Mas a primeira parte é a investigação. Ah, Marina, mas e se eu não descobrir o DHS? O que acontece? Tem como trabalhar sem descobrir o DHS? Sim, tem como trabalhar sem descobrir o DHS, tá? Mas a maioria das vezes a gente encontra, tá bom? Para encontrar, a gente tem também estratégias, tá? São perguntas direcionadas, tem toda uma estratégia para encontrar esse DHS também. Então, a todo tempo você é guiado, tá bom? Investigação, né? Eu falei da parte da investigação. Essa é a primeira parte, é onde a gente senta, conversa, entende o que aconteceu, quando aconteceu, com quem estava presente, tudo isso a gente conversa aí com os pacientes. DHS é Dirkhammer Syndrome, tá, Tati? Então, o que acontece? Dirkhammer Syndrome é o evento impactante, é aquele evento impactante que faz o corpo responder. Então, o Dr. Hammer viu que o nosso corpo, ele não responde por tudo na nossa vida. Não é qualquer coisa que vai levar o nosso corpo a responder. Tem que ter um evento impactante, tá? O que é um evento impactante? É algo que você presenciou, é algo que te fizeram, é aquela notícia inesperada que te deram, é algo que você não estava esperando que aconteceu, tá? Então, existe esse DHS. Ok. Aí depois, né, o que o Dr. Hammer traz? Você precisa entender que fase o seu paciente está. Existem duas fases para todas as doenças, e isso a gente vai estudar na imersão de sábado também. Existem duas fases para todas as doenças, o que a gente chama de fase ativa e fase de resolução. Quando eu falo todas, é a maioria, não são todas, tá? Não são todas, é a maioria, grande maioria. Porque a gente sabe hoje que nem tudo é por conflito biológico, tá bom? Então, são duas fases das doenças que a gente precisa avaliar. A gente precisa avaliar, poxa, onde o meu paciente está? Será que está na fase ativa? Será que já resolveu o conflito? Onde ele está? Então, para a gente conseguir ajudá-lo, precisa saber qual fase é. Senão, a gente não consegue ajudá-lo, tá? Aí, temos que avaliar o que? A lateralidade. Marina, mas a lateralidade é sempre aplicável? Não, não é sempre aplicável, tá? Então, por isso que tem muita gente que estuda medicina germânica assim, só lendo os livros, só fazendo o que acha que sabe. Não faça isso, não faça isso, por quê? Eu tô há 14 anos na área, né? E eu vejo muitos terapeutas errando muito, errando querendo acertar, né? E eu super entendo isso. Mas não estudem sozinhos, estudem com quem pratica, com quem tem experiência para trazer as manhas para vocês. Por quê? Porque é muito fácil também de você achar que é uma coisa e não é, tá? Então, cuidado ao estudar sozinho sobre essa medicina. Eu não aconselho, inclusive, eu sempre tive mentores, sempre tive pessoas para tirar dúvidas,
seja a minha mestra, seja o Michael, enfim, eu sempre tive pessoas que me apoiaram ali durante a minha jornada, tá? Porque eu sempre tive dúvidas, podem apostar. E aí, gente, o que acontece? Então, precisamos aí saber, né, das duas fases. Depois vem a lateralidade, a gente tem que investigar também, tá? Depois disso, gente, qual seria o próximo passo? A gente entendeu que fase que esse paciente está, sabemos a lateralidade, já conversamos, já entendemos o que tem nesse evento, né, impactante, qual foi o evento impactante, o que aconteceu, qual é o próximo passo? Entender, poxa, então, de acordo com a fase aí, será que esse paciente precisa resolver o conflito ou não? Né? Então, é aqui que a gente entra no nosso papel principal. Por quê? Qual que é a nossa função durante a sessão de medicina germânica? A função é levar o nosso paciente para a normalidade. O que é a normalidade? É a ausência de sintomas. É quando o corpo tá ok, né? Então, todo mundo vive na normalidade. Quando existe um DHS, o nosso corpo sai da normalidade, vai para a simpaticotonia, né? Depois, quando a gente resolve o nosso conflito, a gente vai para parasimpaticotonia, né? Onde o parasimpático rege, que é a inervação aí que traz o relaxamento. Só que junto com o relaxamento vem também muitos sintomas, tá? Muitos pacientes travam ali na fase de resolução de conflito e não saem mais e ficam ali nos sintomas, tendo sintoma. Isso é cronicidade que a gente chama. Então, o paciente entra na cronificação. A gente vai estudar também na imersão no dia 8. O que cronifica, né, uma doença? Por que os sintomas não vão embora? E qual é o nosso papel aí? Porque a gente tem como agir nesses pacientes também, tá? Então, beleza. A nossa função é levar esse paciente para a normalidade, certo? Então, vocês entendem que cada caso é um caso, você precisa olhar para o contexto do que esse paciente passou, né? Então, vamos pegar aí o caso da alergia. Digamos que era uma criança que teve uma separação da mãe quando pequena, e aí toda vez que a mãe ameaça ter essa separação, ela tem esses sintomas novamente, né? Ela sofre o conflito e o corpo entra com a fase de cura para se recuperar e vem a alergia. Então, como resolver nesse caso? Essa é a questão. É esse raciocínio que a gente desenvolve em vocês. Como ajudar? Como que eu vou fazer com que esse paciente pare de ter esse medo da separação, né? E a gente tem que desenvolver raciocínio, gente. Trabalhar com medicina germânica não é apenas estudar uma tabela, né? Então, por exemplo, beleza, então alergia, conflito de separação, enxaqueca é outro conflito, câncer de útero é outro conflito e tal, ok. Agora eu já sei medicina germânica, muito obrigada. Não é isso. A gente tem que desenvolver um raciocínio clínico de como ajudar esse paciente. E assim, eu falo pra vocês, depois de 14 anos estudando, aplicando, é muito simples. É muito simples quando você não complica. Porque tem gente que complica e aí fica complicado. Então, eu gosto sempre do mais simples. E eu sempre falo, né, pros meus alunos, a cura, ela é simples. Se não for simples, é porque tá errado. E a medicina germânica, gente, ela é simples. As pessoas que complicam demais ela, sabe? As pessoas complicam. E eu falo pra vocês, depois que eu me tornei aí professora, eu comecei a fazer um filtro de tudo que eu estudava, assim, da medicina germânica. Eu falava, gente, isso aqui eu não quero saber, isso aqui os alunos não precisam saber.
Tem coisas que, imagina, é uma medicina? Você estuda como se fosse uma medicina, você vai estudar ali, né, embriologia, fisiologia, tem várias coisas que você estuda, mas a gente não precisa complicar, a gente precisa simplificar. E é essa a nossa função hoje com a medicina germânica. Para que as pessoas tenham acesso, a gente teve que simplificar. E a cura é simples. Qual é a melhor cura? Qual é a melhor cura? A melhor cura é aquela que vem do coração. É aquela que vem do coração, tá? Então vamos pegar esse caso onde o paciente não quer se separar, né, da sua mãe. Tem medo de separar, né? Então o que a gente precisa fazer? Acabar com esse medo? A gente precisa acabar com esse medo. Muitas vezes, né, tem mães que viajam, que ficam longe dos seus filhos, mas elas acham que não estão causando mal nenhum, né? E de fato, algumas crianças respondem bem, depende da idade da criança. Mas, por exemplo, né, bebês de 1 aninho, 2 aninhos, até 3 anos pelo menos, vão ter dificuldade de ficar longe da mãe. Então aí vai nascer aí dentro delas bronquites, bronquiolites, né? Porque elas sentem uma ameaça de território que a gente chama. Eu tô longe da minha mãe. Geralmente a mãe é o porto seguro, porque é a mãe que tem maior vínculo com essa criança. Não é todos os casos, mas assim, com quem essa criança tiver esse vínculo, se tivesse separação antes dos 3 anos, vai sofrer, vai criar esses sintomas no corpo como uma proteção, tá? Então, o que eu falo, né? Nesse caso, a cura é simples, a cura vem do coração. Precisamos acabar com esse medo dessa criança. Então, uma das estratégias, por exemplo, é conscientizar essa mãe que essa criança não pode ficar longe, tem que evitar ficar longe. Então, vai evitar o máximo possível, até que essa criança cresça um pouco mais e se adapte, né? Se adapte e amadureça. Por quê? A criança, com o tempo, vai criando ali um cérebro que entende, né? Que tá tudo bem ficar longe da mãe, que existe o pai, que existe, enfim... a gente precisa respeitar, gente. As pessoas não respeitam o cérebro da criança, tá? Vou falar bem assim, palavras bem simples para vocês entenderem. As pessoas acham que as crianças já têm um cérebro desenvolvido, então é só explicar para elas que a mamãe vai voltar e que tá tudo bem, e elas vão entender que a mamãe vai voltar. E não é assim, elas não têm capacidade para essa compreensão, né? Essa compreensão, né? A compreensão de, poxa, não estou em perigo e tudo mais, vai se concretizar lá com 7 anos. Antes disso, essa criança pode sentir medo, tá? De ficar longe da mãe. Mas cada caso é um caso, claro. Tem crianças que vão mais cedo ou crianças que sofrem essa separação e já se adaptam, outras demoram mais, então cada caso é um caso, tá? Agora, uma das estratégias seria evitar o afastamento da mãe. Ah, mas a mãe viaja, precisa trabalhar, precisa ficar fora. É aquele caso, né? Nossa, no meu direct chove mães desesperadas. Minha filha tá com bronquiolite, né? Começou a ir na escola, começou a adoecer. Não sei mais o que eu faço. Então, assim, gente, tem casos que a gente olha para aquela cura biológica que precisa, que é a mãe precisa ficar perto dessa criança. Não existe cura maior que isso, não existe cura biológica maior que isso, né? Só que às vezes não é possível. E aí a gente parte para o quê? Outras estratégias, é o que eu chamo dentro do curso de estratégia emocional. Então, a gente diminui os sintomas dessa criança, né? Aí a gente cria estratégias para que essa criança sofra menos, né? Então, por exemplo,
vai ficar na escolinha, então fica menos tempo, né? Tenta diminuir o tempo da escola ou tenta ir pegar mais cedo. Enfim, tem que estudar caso por caso. Mas o que eu quero falar para vocês? A maior cura, que é o que o Dr. Hammer traz, é a cura biológica. É onde a gente mais deve agir. E a cura biológica está no coração, né? Aquela coisa que a gente tem dentro da gente que fala do nosso coração. Poxa, eu desejo isso. Então, por exemplo, tem dias que eu tô com muita saudade da minha mãe e eu preciso que a minha mãe venha me ver. E não adianta eu fazer uma ligação, eu preciso encontrar ela, entende? Então, assim, se eu tenho possibilidade para isso, se eu consigo encontrá-la, eu vou encontrá-la. Essa é a cura biológica, né? Isso é o que a gente tem de mais forte, tá? Então, é aquele desejo que a gente tem, que não adianta a gente ficar tentando trabalhar a nossa mente, né? A gente vai trabalhar a nossa mente quando a gente precisa trabalhar a nossa mente. Mas antes disso, a gente sempre avalia a possibilidade da cura biológica, tá? A estratégia biológica é a mais forte de todas, é onde a gente costuma agir. Então, dentro lá da formação, é para onde os alunos mais costumam olhar. A gente treina vocês para olhar para isso, tá? Eu vi que me pediram da imersão. Já vou falar rapidinho para vocês da imersão, tá? Então, o que acontece? A medicina germânica, ela é muito ampla, né? Então, eu tô falando aqui de prática, só que antes da prática tem toda a teoria. Eu costumo falar para os alunos que entram assim: olhe para a teoria, estude a teoria, né? E depois você pode começar a ir para a prática. Mas eu preciso fazer o curso todo para ir para a prática? Não precisa. Você vai estudando, você já vai pondo em prática, mas você precisa da teoria. Dentro da imersão que a gente vai fazer agora no dia 8 de junho, o que a gente vai trazer? Todo esse embasamento para vocês. Então, o que é um DHS? O que são as doenças? As 5 leis biológicas que regem o corpo. O que cronifica as doenças? Como avaliar a lateralidade? Toda a teoria da evolução que o Dr. Hammer traz. Como os tecidos foram se adaptando. Como tudo foi gerando o que a gente tem hoje, que rege o nosso corpo. Então, vocês vão entender exatamente assim, a gente vai a fundo em todas as leis. Por isso que precisa de 8 horas, tá, gente? Então, assim, para quem fizer a imersão de 8 horas, é totalmente online, tá? Vai sair com a base da medicina germânica. Você vai olhar e você vai dizer, uau, entendi o que é medicina germânica, e vai já conseguir aplicar dentro dessa base, tá? Você já consegue aí rastrear a DHS, avaliar a lateralidade, então já consegue identificar as 2 fases, já consegue identificar uma série de coisas. E aí depois, né, quem quiser, dá o próximo passo, que seria também a formação. Mas só ali, gente, são 8 horas de teoria, é uma base muito, muito completa, tá? Então, para quem quer dar esse primeiro passo de, quero começar, esse curso, porque praticamente é um curso, tá? É o que você pode dar como primeiro passo, porque o valor tá muito acessível. Por que a gente colocou um valor acessível? Porque a gente quer levar para as pessoas essa informação. É necessário, tá? Agora, quando eu fiquei de repouso, eu assisti várias coisas, né? Eu só podia assistir TV, não podia sair da cama. E várias coisas mexeram muito, muito comigo, assim, de me despertar para essa coisa de, poxa, a gente tem só uma vida aqui, né? Que a gente acha que tem, né? Enfim, nem vamos entrar nessa questão, mas a vida passa muito rápido. E o quanto eu puder levar para mais pessoas tudo isso, eu vou levar, porque essa é uma das minhas missões.
levar esse conhecimento. Então eu decidi criar essa imersão muito acessível, justamente para todo mundo ter a chance de estudar. Todo mundo vai ter a chance de estudar, tá? Então, para você que não se inscreveu ainda, será dia 8 de junho, começa às 9 horas, termina às 19 e vai ter um horário para almoço, tá? Vamos lá, agora eu quero saber de dúvidas, né? Eu falei todo um passo a passo, falei da estratégia biológica, da cura biológica, que é uma das mais poderosas, né? Deixa eu só falar um pouquinho pra vocês. Onde que você se inscreve na imersão? O link está na minha bio, tá? Quando terminar a live, você pode ir lá, clicar ou me manda um direct falando quero participar da imersão, eu te mando a página para você ver as informações também, tá bom? Agora eu quero dúvidas. Quais as dúvidas? Ficará gravado? Sim, ficará gravado. Vocês vão ter acesso aí por 6 meses, tá? Da imersão. E vocês vão poder tirar dúvidas depois da imersão também. Durante a imersão vocês tiram dúvidas, depois da imersão vocês vão poder tirar dúvidas aí por 7 dias. A gente abre o grupo e vocês tiram dúvidas também, tá bom? Vamos lá, dúvidas, gente? Quem mais? Perguntem aqui, deixa eu puxar aqui. O que é uma pergunta? Isso é biodecodificação? Não é biodecodificação. Biodecodificação é uma ramificação, né, da medicina germânica, mas a gente trabalha a medicina germânica direto da fonte, né? Então não tem mistura de nada ali, é direto da fonte como os mestres ensinavam. O tratamento é feito através de conversas? Sim. Hoje em dia, sim, é uma terapia guiada que eu falo, porém, o que acontece, né? Depois que eu criei o meu método, eu criei estratégias específicas ali. Tem uma das estratégias que a gente chama de narrativa do coração. Então, quando eu falo de cura biológica e tudo mais, para a gente acessar exatamente o que essa pessoa precisa, a narrativa do coração ela é muito eficiente. Por quê? Porque através dela, né, é como se fosse uma meditação guiada e você tem aí a condução da sabedoria maior. Então, geralmente durante a narrativa do coração é onde você recebe aí insights, os pacientes recebem insights também com um direcionamento de vida, né? Uma das coisas que eu comecei a prestar atenção nos atendimentos era exatamente isso. O paciente, no final da sessão, eu dava muito direcionamento de vida, né? Então, por exemplo, olha, teu caminho é esse aqui, você precisa seguir para esse lado para que a tua cura aconteça, você precisa evoluir nesse aspecto, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, eu gostava muito de dar esses direcionamentos, que na verdade já era a sabedoria maior conduzindo ali, né? Eu só não tinha essa percepção. Mas dentro da narrativa do coração, que é uma técnica que você aprende também, você consegue, às vezes assim, são coisas muito profundas que só na teoria, né? Só na teoria a gente não iria conseguir acessar. Mas quando a gente tá dentro da meditação guiada, a gente tá conectado, aí também envolve, né, a espiritualidade, a sabedoria maior. Quando a gente se conecta com isso, aí sim parece que abre, né, os caminhos, a gente consegue entender, poxa, o que é para fazer, né? Então eu gosto muito de trabalhar com a narrativa do coração também. Que mais, gente? Vamos lá. Tem alguns minutinhos aqui, senão eu vou chamar alguém para compartilhar aqui, fazer como se fosse uma
que vocês acham? Pode ser? Pode fazer um atendimento para vermos como é? Eu quero fazer um atendimento, não vai ser hoje, mas eu acredito que vai ser ou terça ou quarta, eu aviso vocês, a nossa próxima live, onde vai ter atendimento sim. A mamãe aqui estava evitando atendimentos até agora, né? Até passar o terceiro mês e tudo mais. Mas agora eu acredito que já dá aí pra mim retornar com essa ajuda mais pontual, tá? Gente, hoje o que eu programei? Eu quero chamar alguém aqui pra falar, um profissional, né? Um profissional que já atenda, que já tem aí prática e que queira tirar alguma dúvida, né? De como introduzir a medicina germânica na sessão, enfim, para que eu consiga ajudá-lo. Quem quer participar? Coloca eu e a sua profissão do lado, com que você trabalha, tá? Se alguém quer participar, vamos lá. Quem gostaria de participar? Escreve aqui pra mim, por favor. Eu vou chamar ao vivo pra gente ajudar alguém aqui, tá? Para clarear dúvidas em relação à sessão, em relação aos seus atendimentos, como encaixar. Uma das coisas que eu mais gosto assim de fazer é justamente isso, né? Ah, Marina, eu já atendo pacientes, eu já tô atendendo e eu não sei como introduzir a medicina germânica no que eu trabalho hoje. Então, eu gosto muito de criar esse atendimento da pessoa, sabe? Então, eu queria fazer isso com alguém. Alguém quer fazer? Quem gostaria? Coloca aí. Escreve aqui pra mim, tem que escrever nos comentários, tá? Quem quer participar? Quem quer, gente? Escreve pra mim, escreve aí. Deixa eu ver quem... Maria... Algumas pessoas colocaram aqui, solicitaram vídeo, mas não escreveram. Quem quer? Todo mundo tá com medo, né, de falar comigo. Quem quer fazer uma consultoria, gente? Vamos lá. Escrever assim, ó. Vamos lá, vou explicar de novo. Você que já atende pacientes, que já faz aí o que você faz, então você vai me explicar o que você faz. Aí, eu vou te ajudar, né, nas suas dúvidas referente à medicina germânica ou como introduzir no seu trabalho, tá? Então, quem quer participar, escreve aqui nos comentários. Doli, vamos lá? Eu vou contar de 3 a 1, senão... Aqui, ó, surgiu Irã Castilho. O que você faz, Irã? Você fala português? Coloca aqui nos comentários, você fala português? Qual é a sua... Você atende pacientes? Com o que você atende? Não tá respondendo. Gente, então é isso, tá? Me perguntaram se é para nutricionista. Qualquer pessoa pode fazer o curso, tá? Profissionais da saúde, terapeutas que atendem pacientes, pessoas
no geral podem fazer, tá? Então não é só voltado para a área da saúde também. Então pessoas que querem começar do zero, tá bom? Também podem fazer. Vamos lá, eu vou chamar então o Irã, não sei se é assim que se fala, Irã, qualquer coisa você me corrija, por favor. Vamos tentar chamar ele aqui e ver se dá certo, tá? Vamos ver. Olá, acho que sua câmera está virada. Não estou te vendo. Não estou te vendo. Agora sim. Tá um pouquinho escuro ainda. Acho que tá contra a luz. Aí. Melhorou agora. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigado. De nada. Você fala, a sua língua é espanhol? Eu falo espanhol e falo 80% de no Brasil de português, né? Ah, que legal. Você tá em que país agora? Você tá aqui no Brasil ou você tá fora? No, estou aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina. Ah, que legal. Que região, Santa Catarina? Estou perto de Nobrusque. Certo, que legal. Então vamos lá, fala um pouquinho. Hoje você falou que já atende pacientes, né? E você já conhece a medicina germânica, já fez alguma formação ou não? Faz 2 meses conheci você, Uhum. mas naquele entonces eu não consegui fazer estudo com você e estamos haciendo cualquier esfuerzo para conseguir nuevamente hacer formación. Legal, Irã. Então, a imersão agora do dia 8 seria uma ótima oportunidade para ti, viu? Se você puder estar presente, aproveita, viu? É uma oportunidade única mesmo, assim, pelo valor que tá mesmo, tá? Tá bem acessível. Mas, Irã, me fala, como que você trabalha hoje, né? Você também faz uma conversa ou você aplica alguma técnica? Como é que funciona o teu trabalho hoje? Mira, eu aprendi hace 2 años una técnica con un psicólogo que él también descubrió una técnica muy boa que esa fue a que comencé y mi pasión por a terapia, tá? Eu não quero fazer propaganda para ele, pero só vou falar de a técnica, né? Que é a técnica TRG. Sim. E graças a Deus, no trabalho é muito bom, mas não trabalho aqui no Brasil. Trabalho no Peru, no Equador, no Colômbia, no Venezuela, no México, no Porto Rico. Que legal. E essa técnica, para mim entender um pouquinho, para ver como que a medicina germânica pode te agregar também, né? Você também trabalha Mira, com traumas, você não tem que tocar no paciente, porque é online, né? sim, certo, certo. Mas essa técnica é muito parecido ao que estou escutando de você, Hum, tá? ¿Por quê? Porque vamos a raiz desse problema a través de um reprocessamento desde a infância ou desde a criança dele, tá? certo. Hasta chegar ao no conflito e começamos a reprocessar essa situação hasta conseguir que a pessoa mude a
esa mentalidad que causó esa situación que está causando muito desconforto a sua vida toda. A percepção, né? Tá, ótimo, já entendi mais ou menos como funciona. Então, o que que eu te digo? A medicina germânica, ela vai ampliar teu conhecimento para o sintoma mesmo. Então, eu não sei o que mais você trata hoje, por exemplo, se é questão de ansiedade, depressão, ou sintomas físicos mesmo, assim, doenças, né? Mira, Mas a medicina. Pode falar. eu compreendi, nós compreendimos, trabalhamos com ansiedade, depressão, trauma, fobias, medos, tá? Uhum, Qualquer tipo de abuso, ok? uhum. Y también conocemos que el 85% de las dolencias en los cuerpos es porque están allí ficadas en su cabeza y cuando nós no falamos, entonces, ¿qué acontece con el cuerpo? Sim. Ele comienza a falar por nós, tá? Ou seja, que no corpo fala ou que a boca cala. Uhum, tá certo. Uhum. Tá ótimo. Então, assim, já que você já trabalha, né, nessa questão de ansiedade, depressão, fobias, que é toda uma parte que a gente fala também na medicina germânica, né, que é a parte da psiquiatria, que são sintomas mais, às vezes, mais mentais, que não envolvem tanto o físico, mas a gente sabe que às vezes sim envolve o físico, né, mas a maioria delas são sintomas mais, né, que a gente fala da parte da psiquiatria mesmo. Mas o que que vai te complementar a medicina germânica? Vai te dar conhecimento, né? Uma para lidar com outras doenças. Então, por exemplo, se você quiser ampliar, né? Não ficar só nessas questões, mas ampliar para outras doenças, até câncer, né? A gente trabalha muito com câncer hoje em dia e a demanda é gigante, né? De pessoas pedindo ajuda mesmo. Então eu acho que a medicina germânica ela vem complementando por quê? Em questões clínicas mesmo, vai te dar conhecimento, né? Então, por exemplo, essa questão que eu falei das duas fases das doenças, como fazer o corpo retornar à normalidade, sabe? Não é só questão de trabalhar a percepção, apesar de a gente também focar nisso, mas existem estratégias por trás que fazem o corpo sair de onde ele está, que não é só olhar para a percepção, não é só mudar a percepção, mas sim agir por outros meios, sabe? Então eu acho que para você isso que iria complementar muito, assim, você iria, sabe aquela coisa que a gente fala assim de expandir a consciência, quando a gente expande, quando a gente vai para o nosso próximo nível, eu acho que seria esse o teu caminho, assim. Tu já trabalha bem, né? Já tem uma base sólida do teu trabalho, mas aí você expandiria a tua consciência com a medicina germânica. É isso que eu senti, assim, de você trabalhar de outros âmbitos, de outros olhares ali para complementar o teu trabalho, tá? Perfeito. No professor fala de seguir estudando e fala muito, tá? Fala muito de a nova medicina germânica. Ele Uhum. recomenda para nós seguir estudando, né? E que melhor oportunidade que eu conheço você agora para poder ampliar mais o meu conhecimento. Muito legal, que bom que ele já tem essa consciência, que ele já conhece, já indica, né? Porque eu acho que é isso. A gente sempre. Existem 1 milhão de técnicas, né? E todas vão se complementando. Então, a cada momento da nossa vida, a gente vai entrando em contato e trabalhando, né? E aí a gente vai dando os nossos passinhos a mais. E aí eu acho que é esse o caminho, sabe? Eu acho que o próximo passo teu é realmente entrar em contato para a expansão de consciência, conseguir enxergar de outros olhares ali, ter novas ferramentas, como acessar esse paciente, como ajudar, inclusive, outras doenças, né? A partir disso, você começa a atrair outros pacientes na tua vida
que você vai conseguir ajudar mais também, tá? Então é esse o caminho. Parabéns. Bueno, muito obrigado, doutora, de verdade, com a oportunidade que você novamente está dando para nós e para cada um de los que estamos acá conectados com vocês. De verdade que faz muita expectativa de essa formação que você está agora fazendo. E de verdade que, bueno, eu tive que mudar de profissão, porque eu estava morando no Venezuela, pero después cuando a cuestiones de política y eso, tuvimos que salir de allá y ficamos morando no Perú. No Perú eu tive un accidente laboral que me deixou deficiente, né? E agora, então, eu tive a oportunidade de agora dirigir, encaminhar, melhor disso, encaminhar minha vida para outra coisa, tá? E que melhor que ajudar a outras pessoas através da terapia, tá? E a gente, quanto mais você servir, quanto mais você ajuda o outro, mais você vai se curando, né, das tuas dores. Então, não é por acaso que você tá servindo, que você tá ajudando através da terapia, né? Isso faz parte também da tua cura, ainda mais depois disso que aconteceu com você, né? Então, com certeza tá no momento certo aí para ajudar pessoas, né? Então, eu sinto muito, né, por ter acontecido esse acidente contigo, mas que bom que tu conseguiu fazer alguma coisa com isso, sabe? Ajudar pessoas mesmo. Então, eu tenho certeza que isso te deixa mais feliz, sentimento de você estar ajudando, se sentindo útil, isso vai te trazendo felicidade, né? Que às vezes é o que nos falta. Então, Sim, eu estive em um estado muito ruim. Eu estava padecendo de depressão, ansiedade, eh, tinha pancada com minha esposa, pancada com meu filho e muito problema, tá? E eu falei para mim, algo está acontecendo em mim, tá? Quando conheci a terapia, ¿verdad? Que eu estou trabalhando, e comecei a estudar, a mente abriu, tá? E foi quando comecei a entender o que acontecia em minha vida, tá? E isso foi o que eu disse para mim, bueno, agora eu vou fazer terapia, porque eu quero curar para depois, então, se eu curo, então eu posso ajudar a outras pessoas também, assim como eu. E isso é o que estamos logrando. Mas estou com muita, vamos a dizer assim, ansiedade de seguir aprendendo mais, tá? Porque estão acontecendo casos mais fortes, casos mais difíceis, e eu quero ser um bom terapeuta para assim ter a oportunidade de que não somente fale de que, Irán Castillo, não, sino que a terapia, assim ou assá, ajudou para mim, tá? que legal que você sempre siga aí com toda essa energia, toda essa luz, né? Que nunca morra aí no teu coração, toda essa vontade de ajudar, essa sede de conhecimento, porque é isso que vai te mover para frente sempre, tá? E não vai te deixar entrar em depressão nenhuma. Então, que Deus te ilumine de verdade, tá? E mantenha a chama acesa, né? Porque o mundo precisa de pessoas assim com essa vontade mesmo. Tá legal? Bueno, muito obrigado, doutora, de verdade que sim. Y también a Dios por esta oportunidad que también Él usa a personas como você también para inspirar en seguir aprendiendo cosas para nós, para seguir ayudando también a otras personas, porque tristemente moramos en un mundo en donde más que las cosas físicas que acontecen,
necessitamos ter um equilíbrio emocional. Se nós conseguimos ter um equilíbrio emocional, são muitas coisas que conseguimos resolver, que conseguimos tener oportunidades de seguir adiante, porque cuando una persona no tiene un equilibrio emocional, tristemente afecta a todas otras cosas que no podemos hacer en nuestra vida. Y para mí es muy importante, no solamente a parte física, sino también a parte emocional. Isso aí. Ira, muito obrigada pela tua participação, tá bom? E, novamente, esteja na imersão no dia 8, tá bom? Tenho certeza que você vai adorar mesmo tudo que você vai aprender lá em 8 horas de imersão, tá bom? Muito obrigado, doutora. De verdade que sim. Estamos Obrigada. esperando. Um abraço, Ira. Só Igual para fechar num você. xizinho ali, tá bom? Tá bom. Gente, então, enquanto o Ira vai se desconectando aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aí, pronto. Então, agradeço a participação de vocês, tá? O link para fazer a inscrição na imersão, né? Totalmente online a imersão, no sábado agora. Próximo sábado, dia 8, tá bom? Está no link da bio. Pode me pedir no direct também, se vocês, né, surgir alguma dúvida, enfim, manda mensagem, tá bom? Beijo para todo mundo e aviso da próxima live, tá? Acredito que vai ser na terça ou quarta-feira, com um atendimento ao vivo, tá bom? Um super beijo, gente. Tchau, tchau.